Fala, torcedor colorado, tudo bem, tudo certo? Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência. Bom, pessoal, como todos nós sabemos, o Internacional mandou 2 emissários para a Europa para dar uma adiantada na questão de contratações pontuais visando as competições da próxima temporada e o longo calendário extenso que o Internacional vai ter, e também tem a questão de repassar jogadores ou até mesmo vendas de atletas. Mas tem gente retornando. São a total 8 jogadores retornando no estádio Beira-Rio na questão de empréstimos que não devem ser aproveitados nos clubes onde eles estão e também não devem ser aproveitados no estádio Beira-Rio. Quero começar pelos goleiros. Quero começar pelo jovem goleiro Emerson Júnior, que está cedido e emprestado ao Atlético Goianiense. Ele não deve de permanecer por lá, vai ser devolvido ao Internacional. Ele é o terceiro goleiro do time goiano, não deve ser aproveitado e o Colorado deve de achar um outro destino para o atleta. Para quem não lembra, ele foi campeão da Copinha com a camisa colorada em 2020, se tinha uma grande expectativa nesse atleta, mas ele não vingou, e não vingou também fora do estádio Beira-Rio. O Colorado deve dar outro destino para esse jogador. O outro goleiro é o Kehler, que foi até certo tempo titular com a camisa colorada. Hoje ele defende as cores do Vasco da Gama. Por lá ele é reserva, ainda não atuou no time do Vasco da Gama. Ele é reserva do Léo Jardim. Espera para ver o que vai acontecer. Inclusive o Vasco é o próximo adversário do Internacional no Campeonato Brasileiro. E o jogador, ele quer jogar, ele quer minutagem, mas não, parece que não vai ser no Vasco e nem no Internacional que isso vai acontecer. O próximo jogador é o meia. É o Gabriel Ruff. Talvez de todos esses jogadores, eu acho que é o único que talvez o Roger Machado deve de pensar na situação desse atleta com um pouco mais de atenção. Por lá, ele alterna no Atlético Paranaense entre titular e reserva. No Internacional até foi capitão por algum tempo, quando o técnico do Internacional ainda era o Mano Menezes. Ele sofreu uma grave lesão no joelho, para quem não lembra, ele ficou afastado durante um bom tempo. Ele vinha até que em alta, em titular, mas após a lesão não conseguiu manter o padrão que ele tinha demonstrado anteriormente. Foi repassado ao Atlético Paranaense. Por lá ele tem 26 jogos, 16 como titular, e tem apenas aí um gol marcado e 2 assistências. Ele tem contrato com o Internacional até dezembro do próximo ano, ou seja, o Colorado nessa situação pode renovar o empréstimo junto ao Atlético Paranaense por mais uma temporada, e quitando assim a vida e o vínculo com esse jogador dentro do estádio Beira-Rio. O próximo é Gustavo Campanharo. Para quem não lembra, ele foi adquirido pelo Internacional, estreou com a camisa colorada no ano passado, quando o Internacional enfrentou o Flamengo. Ele fez uma grande estreia com a camisa colorada, onde o Inter venceu na segunda rodada de virada por 2-1 o time carioca. Ele fez uma boa estreia, se criou uma expectativa que não vingou, e lá pelo Atlético Goianiense ele não está sendo aí muito utilizado, tem apenas 3 jogos com a camisa do time goiano. Sofreu também uma grave lesão no joelho. Quando voltou, não demonstrou um futebol que se esperava pelo time goiano. O Atlético Goianiense, que vem aí em meados de confirmar sua queda para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Ele tem contrato com o Colorado até final de 2024, ou seja, até o final deste ano. O Colorado vai receber esse jogador e depois deixar o jogador livre para seguir sua vida em outro lugar. O outro que também deve ter seu futuro definido em outro lugar é o Gabriel Baralhas. Essa é até uma história curiosa, pois o Internacional paga uma bagatela de dinheiro para esse atleta junto ao Atlético Goianiense, e o próprio presidente do time goiano, Adson Batista, já falou que não deve de ficar com o jogador, não pela falta de qualidade do atleta, mas pela alto salário que o jogador tem, algo que o Atlético Goianiense, caso se confirmar sua queda para a segunda divisão, não vai conseguir manter esse padrão, não vai conseguir manter o salário do atleta. E esse jogador aí tem contrato com o Colorado até dezembro de 2025. Talvez o Internacional repasse o jogador por empréstimo ou para outro clube, quitando também a vida e o vínculo desse jogador com o estádio Beira-Rio. Por lá ele tem 51 jogos, até que vem jogando por lá, 4 gols e 6 assistências. O outro que não deve ser aproveitado, não também tem um vínculo longo com o Internacional, é o atacante Gabriel Barros. Ele está no Avaí. O Avaí não vai subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, e por lá ele tem apenas 5 jogos com a camisa do time catarinense. Foi contratado pelo Internacional junto ao Ituano. Ele tem um contrato com o Internacional até 2026, e quando ele voltar para o estádio Beira-Rio, o Colorado deve repassar ele por empréstimo para outra equipe, já que o Avaí
não tem muito interesse em continuar com o atleta. Ele surgiu com muito destaque no Ituano, veio para o Internacional, o Eduardo Cudê até utilizou, ele deu algumas oportunidades, mas ele não vingou e não faz mais parte dos planos do Internacional. O outro que também não faz parte dos planos do Internacional é o atacante Estevão. Surgiu na base colorada, com muita expectativa, se cobrava muito do Internacional para dar uma oportunidade para esse atleta. Hoje ele atua no Guarani, e por lá ele fez apenas 5 jogos, tem contrato com o Internacional até 2026, até dezembro de 2026, e é outro que quando voltar ao Internacional deve de dar um outro destino para esse atleta. E o último dessa lista é o Lucas Ramos, o único que atua na Europa. Ele está atuando no Alta da Letônia, por lá ele até que tem desempenhado bem, são 31 jogos, 2 assistências e 1 gol. Ele até tem um certo cartaz por lá. O Alta da Letônia não sinalizou na questão de adquirir jogador em definitivo, mas já que ele tem um portfólio, tem aí um cartaz por lá, talvez o time da Letônia seja demovido da situação, talvez fique com o atleta ou o jogador siga sua vida na Europa. Desses 8 jogadores que eu falei, qual deles tu acha que o Internacional deve de analisar? Talvez o Gabriel Ruffi? Tu acha que esse jogador tem alguma esperança de ficar no Internacional? Tu acha que esse atleta poderia dar algum retorno para o Internacional? Eu quero a tua opinião sobre essa situação. Te inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações e deixa o teu like. Até o próximo conteúdo de Inter. Tchau!